Bom dia a todos, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu sou a irmã Nélia e gostaria de deixar aqui uma meditação que se encontra em 2 Crônicas 18 e 19, aonde vai contar, sobre o rei Josafá, que se aliança com Acabe por contas de casamentos, por conta de honraria, de bens materiais, e o Senhor não se agradou dessa aliança. Então, ele naquele momento, Acabe pediu que ele fizesse, que eles fossem à guerra, e Josafá mandou consultar aos profetas. E os profetas daquela época falaram que eles poderiam ir à guerra. Só que aqueles profetas, aquelas pessoas estavam falando para abastecer o ego de Acabe. Não era vinda, aquela palavra não era vinda do Senhor. Então o rei Josafá pediu: será que não havia algum profeta que falasse sobre o Senhor? Aonde foi então chamado o profeta, e ele então, o profeta Micaias, e ele então falou pela boca do Senhor, Ele foi usado pelo Senhor. E ele disse que ele não deveria subir, à guerra, porque eles não seriam bem-sucedidos. E ali o rei Acabe então mandou encerrar na prisão aquele profeta. E o profeta então declarou que o que aconteceria a eles, Que lá no 25, então diz que o profeta foi colocado na prisão a pão e água. E ele então declarou: se você de fato voltar com segurança, o Senhor não falou por mim. E acrescentou: ouçam o que eu estou dizendo. E aí então Acabe, mas Josafá foram para a guerra, mas Acabe foi disfarçado, não foi com as roupas reais, mas mandou o outro, o amigo. Então, cuidado com os amigos, cuidado com as alianças. Mandou o amigo ir com os trajes reais. Com os trajes reais, ele seria identificado rapidamente. E então o rei da Síria, que estava combatendo contra eles, disse à sua guarnição que não atacasse outra pessoa senão o rei. O rei, eles estavam em busca de Acabe. E quando eles viram o único que estava com as roupas reais, que era Josafá, eles foram em cima. Então, naquele momento, Josafá se lembrou do Senhor e clamou. E ali ele teve um momento, e Deus o salvou ali, E eles perceberam que aquele não era o rei que eles queriam. Mas o que aconteceu? Um homem empenhando o seu arco, a esmo, atingiu Acabe mortalmente. E ele então, ferido mortalmente, falou nós já nos encontramos ao final, do 18, e ali a batalha então foi violenta durante todo o dia, e o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro, ferido mortalmente. Ao final do pôr do sol, Acabe então morreu, assim como o profeta Micaias tinha falado para ele que era para não ir, que ele seria ferido. Então o rei Josafá, vendo aquilo, retornou ao seu palácio. E logo que ele retornou, ele encontrou com outro profeta, o vidente Jeú, filho de Anani, que saiu ao seu encontro, saiu para falar com ele.
e disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Novamente, por que nós ajudamos muitas vezes os ímpios, né? Aqueles malvados, e não ajudamos aqueles que estão conosco, que têm o nosso pensamento, né? Por que nós às vezes fazemos isso? Por causa de algumas alianças, por causa de alguns presentes, né? Mas contudo existe em você algo de bom. Você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Então ninguém é todo mal, né? Ninguém é todo bom. E Deus olha isso na gente, olha o nosso coração. E Josafá, então, naquele momento ele percebeu, né? Que ele havia feito coisas erradas, que Deus não se agradou daquilo dele. E ele morava em Jerusalém, e ele ali então, percorrendo a nação, ele constituiu alguns homens para serem juízes e para ajudar, né? E no 19, no versículo 6, diz assim: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredicto. Agora, que o temor do Senhor esteja com vocês. E então ele constituiu alguns homens. Entre esses homens estavam sacerdotes e levitas, para que eles tivessem sabedoria, cumprindo com coragem e temor e agindo corretamente. Aqui eu vou deixar alguns ensinamentos. Primeiro, cuidado com quem vocês fazem aliança e amizade. Segundo, nem toda voz é de Deus, pode ser o seu próprio desejo. Terceiro, cuidado com maus conselhos. Quarto, busque a Deus. Quinto, obedeça à voz do Espírito Santo. Sexto, não tente enganar as pessoas. Sétimo, o que é seu virá, bom ou mal. Sétimo, agradeça a Deus por ele ser paciente, longânimo e justo comigo e contigo. Oitavo, busque julgamentos com justiça e temor no Senhor, lembrando que Deus é o nosso juiz supremo. E escolha sempre pessoas tementes a Deus, sempre homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, para lhe aconselhar, para caminhar contigo e para que sejam exemplos na sua vida. É isso que eu queria deixar hoje para os meus irmãos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de deixar aqui a tua palavra, Senhor. Que seja um ensinamento, uma fortaleza, que essa pessoa que entrou aqui encontre a sua resposta de oração. Vá para o seu secreto, encontre a sua resposta. Um bom dia, Deus abençoe a todos vocês.